Boa noite, iniciamos a nossa web aula para o C de processos de fabricação convencional. Pois bem, pessoal, já estamos no nosso segundo, nosso segundo encontro aqui, nossa segunda web aula, tratando sobre essa UC, que vai levar um bom tempo aí, né? Nós temos bastante aulas para trabalhar sobre os assuntos, e assim como eu estava conversando antes com o Juscelino, no bate-papo aqui no momento de espera, né, de tolerância, tem muito desses processos que infelizmente não tem no laboratório do Senai e é muito difícil ter, porque tem muitos equipamentos e processos que são específicos, né, muito ligado à área de siderurgia, à área de aciaria, então não vai ter no laboratório e se brincar, se tiver no estado um, 2, 3 é muito, porque não é o forte da nossa região. E, por exemplo, ter um alto forno, ter um processo de fundição, às vezes dá para fazer? Dá, mas não tem uma relevância grande, o custo é elevado, acaba que não linka com a indústria regional, né? Que acaba que o Senai em si, ele é muito linkado à indústria regional, só que é um assunto importante para a gente trabalhar, e por isso que aqui a teoria, né, vai ser muito legal para quem não está assistindo online, que veja a gravação posteriormente. Pois esses processos aí podem ser que um dia você mude, né? Mude para uma região de siderurgia muito forte, região do Rio de Janeiro ali do entorno, a CSN lá em Volta Redonda, já estive na região lá e você vê que realmente domina, né? Tem outras regiões também do nosso país, né? Região de Minas, aí tem muito também a Gerdau, que pode ser que um dia vocês estejam lá, né? E é importante a gente, muitas vezes não domina todo o processo, não vivenciou, mas a parte mecânica é muito similar, né? Mudam-se os elementos, mas a montagem, o funcionamento, se você entende a lógica, né? Você consegue aplicar para diversas áreas e setores. E aqui a gente vai ver, pelo menos na teoria, muito desse processo. Então, a nossa primeira aula, recapitulando, passando o processo de usinagem, torneamento, vou parar em alguns aqui, fresamento, muito do que a gente viu em fundamentos de usinagem. Só fazendo uma revisão aqui, Juscelino, para você que estava na última, tá? E quem viu também já deve estar ciente, né? Quem viu o vídeo. Mandrilamento, tudo mais, retificação, eletroerosão. E nós paramos aqui, ó, na nossa última web aula. Processo de fabricação. Sobre usinagem, nós falamos na web anterior. Sobre esses processos aqui, até alguns mais, né? E hoje a gente entra na área de conformação mecânica, que também é muito importante, é um processo, né? Não dá para dizer qual que é o mais utilizado, depende muito da área que você está vendo, qual tipo de indústria, mas é muito importante a conformação mecânica, né? Então, vários desses processos a gente vai ver aqui e provavelmente vocês não verão no laboratório. Por isso que é muito interessante, né? Quem não puder ver ao vivo, que esteja aí assistindo a gravação. Então, seguimos aqui, né? Conforme a nossa tabela, falamos de usinagem, hoje conformação mecânica, e dependendo do decorrer do nosso bom andamento, entraremos em união de peças. Então, vamos lá para o nosso primeiro processo, que é a fundição, né? Então, um dos primeiros processos de fabricação é a fundição, utilizada para produzir chapas, barras e outros produtos. Neste processo, as peças são produzidas por meio da fusão dos materiais através do aquecimento. Sua principal característica é o aquecimento do material até seu estado líquido, pois desta forma é possível moldar o produto que se deseja obter. A fundição só nós produção, perdão, a fundição não só produz a matéria-prima que será utilizada em outros processos de fabricação, como também produz peças que serão destinadas a outros fins. Aqui é o seguinte, imagina um metal. Todo mundo deve ter alguma coisa metálica aí próximo. Imagina que você queira mudar o formato de algo metálico. É simples, é fácil? O que que vocês acham? Se quiser mudar o formato de um metal. Perguntar aqui Pô, para o João. Não é fácil, né, João? tem que esquentar ele, né? Aí, pronto, já matou a charada. O que que acontece no processo de fundição? Geralmente são tarugos, né, que eles usam para jogar nesse. Aqui é um alto forno despejando o metal já, né, com um estado líquido, né? Então ele passou a temperatura de fusão e está fundido. Não fundido. Fica até difícil usar esse termo porque tem o metal fundido em si, né? Que a gente usa, ele está sólido, mas ele passou da temperatura de fusão, ele mudou de estado físico, né?
e ele já está no estado líquido, pois dessa forma a gente consegue moldar. Então, o metal hoje em dia já conformado, né, já na predisposição, no formato com o qual quem teve a ideia produziu, ele depende. Se for um aço doce, né, ele tem uma ductibilidade maior, com muito esforço, né, a aplicação de uma força muito grande, né, você talvez consegue mudar, depende da espessura, se for uma barra ou algo assim, você ainda consegue. Se for um de maior dureza, né, os aços aí 1060 para cima, que tem um maior teor de carbono, dificilmente você vai conseguir dobrá-lo ou fazer qualquer tipo de curvatura. Agora imagina você, tô com uma barra, eu quero que agora ela seja um corpo de prova, um cubo. Pega uma barra e faz virar um cubo. Na pancada você não vai, você pode pegar o que for, prensa, todo tipo de punção e tudo mais, você não vai conseguir. Então o que que acontece? Você leva ele ao ponto de fusão, que é derreter, tira ele do estado sólido, leva para o estado líquido. E que temperatura que é essa? É simples. Alguém tem ideia aí qual que é essa temperatura de fusão num metal, por exemplo, um aço doce, um 1020? Tem mais ou menos ideia? Sei não, deve ser quase um filme. Exatamente, João. Chegou bem perto. É um pouquinho acima de 1000 graus Celsius. Depende muito do teor de carbono, né? Para alterar esse ponto de fusão. Mas é a temperatura acima de 1000. Quantos instrumentos que a gente tem no nosso dia a dia que chegam a temperatura acima de 1000 graus Celsius? Acho que na onde vocês trabalham não vai ter nada disso. Em casa não tem nada disso, né? Não. Então, aí que entra a questão do alto forno, né? Que ele vai realmente, como se fosse um forno de fato, né? Vai jogar lá dentro o material que você quer, que passe pela temperatura de fusão, mude para o estado líquido, e aí você joga numa forma, né? Basicamente seria uma forma ali para moldar esse material e ele sofrer o resfriamento, né? Para se solidificar, porque quando você descarrega ele na sua forma, ele vai entrar em contato com a temperatura ambiente. E aí ele vai se solidificando, porque baixou de 1900 alguma coisa, já começa a solidificar até que ele fique todo solidificado e equilibre a sua temperatura com o ambiente. E isso você já vai ter um produto no formato que você deseja. Então, basicamente, fundição é isso. Pega o material, temperatura acima do ponto de fusão, estado líquido, depois despeja ele sobre um molde para que ele seja solidificado conforme, né, a sua vontade. E aí os processos de resfriamento mudam, que pode afetar a estrutura, né, das ou pode afetar a estrutura, né, desses objetos que você está fazendo. Se ele é resfriado, por exemplo, com óleo, e é muito rápido um resfriamento com óleo, ele já apresenta uma dureza maior, o pessoal chama de martensita. Se ele é resfriado à água ou ao ar, aí já tem uma mistura, entra nos conceitos de, como Eu tava fala? achando, eu tava achando que se ele fosse pro estado líquido, eu ia perguntar agora se ele perdia a dureza dele. Aí você consegue moldar ele, exatamente, Cleverson. E aí Mas, você mas que ele não, faz. então, assim, pelo fato dele, de você resfriar ele não perdia um pouco a sua resistência, não? Muda, muda. É como se a gente não faz um raio-x, é como se fizesse um raio-x do metal, muda a parte interna dele. Aí entra, se ele é resfriado a óleo, ele tem uma dureza maior, que eles formam as martensitas, né? Aí entra na ciência dos materiais. Se ele é resfriado à água ou ao ar, que demora mais um tempo, aí você já tem uma estrutura que não tem essa dureza tão grande, né? Já não tem essa martensita. Aí é bainita e perlita. Aí depende muito, tem um diagrama, né? Da temperatura de resfriamento e o tempo de resfriamento e mostra qual vai ser o tipo de material que você vai seguir, que vai conseguir. Não é muito o escopo do nosso curso, mas a gente vai conversando, né? Alguns pontos aí que sejam legais. E influencia sim o tempo que você demora para resfriar ele depois, né? Para voltar para o estado sólido, influencia na dureza desse material. Ah, sim. Como Tem se óleo fosse. específico? Oi? Tem um óleo específico que aumenta a dureza? Cara, agora você me pegou porque eu nunca fui numa indústria de siderurgia. E quando eu fiz isso, já foi até um ponto que a gente vai chegar na frente, né? Foi resfriado colocou no molde de areia verde e foi resfriado a natural. Então eu Hum. nunca fiz com óleo de verdade. Mas eu creio que
praticamente todos os tipos de, não assim, não cozinha, né? Mas vamos pegar um óleo convencional da indústria aí, se você fizer um tonelzão com ele, desde que não reaja quimicamente com o material, né? Que assim, ele não joga o metal dentro do óleo em si, muitas vezes você joga o molde lá dentro, né? Para o óleo não entrar em contato e ficar no meio do metal, por exemplo. Depende da densidade e tudo mais, mas não tem assim, não consigo nem te dizer um óleo específico. Quase todos os tipos de óleo, até viscosidade maior, ajuda a resfriar mais rápido, a trocar calor mais rápido. Entendi. Pode ser um óleo mineral, um óleo sintético, desde que ele seja resfriado por um óleo, né? Como se fizesse um tonel de óleo e mergulhar. Não seria nem mergulhar, que às vezes pode entrar, né? Mas colocasse ele lá dentro para sofrer esse tipo de resfriamento. A fundição é o primeiro, né? É o básico, um dos mais antigos que a gente tem, que linka muito. Não sei se alguém gosta de série mais medieval ou algo assim. A fundição linka muito com o forjamento. Estão vendo aqui a letra C? O cara com a bigorna aqui forjando o material? Que aqui no caso é uma espada, né? Se a minha vista tá boa. Estão vendo aqui na inferior esquerda? Sim, parecendo a espada mesmo. É, então linka muito com isso, né? Quem gosta, acho que hoje em dia tem um bocado de série aí, né? É, Media, eu não assisto, mas eu sei que existe. E aí tem vários filmes também que falam sobre isso. É exatamente esse processo, fundir o material para depois botar ele no molde e forjar, né? Que aqui na espada ele vai dando pancada para forjar. E aqui são os processos, ó, que a gente vai falar, ó. Laminação, né? Transforma o material em diferentes formas. É utilizado quando se deseja modificar a geometria do material, possibilitando que ele seja destinado a outros processos de fabricação, podendo acontecer a quente ou a frio. A laminação consiste na passagem do material entre dois cilindros laminadores, modificando a seção do material, dando-lhe forma. Tem aqui, ó, você pega uma placa para fazer chapas, né? Ó, aqui do lado perfis, ó, pega o bloco, faz um perfil, faz um trilho, ou pega um tarugo, né? E consegue fazer barras com esse tarugo aqui no processo de laminação. Então, são produtos aqui, né? Chapas, perfis, trilhos e barras. Temos a trefilação. Consiste, né, no processo de conformação mecânica, que é o seguinte: passa o material através de uma matriz de forma similar ao processo de extrusão, mas neste caso o material é puxado, produzindo materiais de seções e formatos reduzidos. O nome já diz, né? Lembra muito fio, né? Então você quer fazer arame, quer fazer condutores, né? Você usa um processo de trefilação. Você pega um tarugo e aí ele passa, né? A gente vai entrar mais a fundo, né? Nesse processo, passa pelos seccionadores ali, diminuem a seção dele, vai diminuindo até que saia na bitola desejada, que a gente costuma chamar, né, na seção nominal desejada. Temos o forjamento, né? Esse processo acontece há milhares de anos, desde a época em que o indivíduo fabricava diferentes produtos como espadas, ferraduras e outras, que eram forjadas manualmente até se obter o resultado desejado. Então, é forjada quente também, né? Você funde primeiro, coloca ele lá, ele solidifica. Mas o molde não tem essa precisão tão grande. Aí depois você vem com a pancada, né? Na pancada mesmo, batendo contra uma bigorna, para às vezes diminuir a espessura e ficar maior. E você tem, logicamente, outros processos de acabamento, né? Se for a espada, para dar o corte, o fio do corte. Mas é basicamente isso. É esquenta e dá porrada, né, amigo? Então, quando você está forjando alguém, né? Apesar que, infelizmente, tem um outro sentido também um sentido ruim, né? Que é forjar, causar algum tipo de enganação à pessoa, mas na mecânica, que é a nossa área, esquece esse conceito ruim, né? Forjar alguém é realmente fazer e pegar o formato na base da pancada, né? Esquenta e bate. Então, quando fala, estou forjando tal coisa, estou forjando uma pessoa para uma função, lembrem sempre desse processo, né? Esquenta e bate que até ele tomar forma. E temos a extrusão, né? Que esse processo consiste em pressionar o material contra uma matriz de modo a recriar o perfil dela no produto. Então, aqui, ó, tem um tubo extrudado, ele vai ter um espaço interno, né? O êmbolo empurra até que esse
tubo sai. Então, tubo extrudado, a gente vai entrar também mais a fundo em cada um desses processos. Então, o primeiro aqui que a gente entra é a trefilação, né? Está um pouquinho diferente da ordem daquele slide, mas posteriormente a gente vai passar nos outros, tá bom? Então, vamos para trefilação, que é, né, um processo de conformação similar ao processo de extrusão a frio, só que, né, no entanto, através desse processo, pode-se obter no produto características difíceis de serem alcançadas pela extrusão. Nesse processo, o material é comprimido em uma matriz de canal convergente, em que à medida que o material é puxado, sua seção é reduzida. Então ele vai ficando mais fino, né? Como se pegasse um arame e fosse afinando, afinando, afinando. Então, através da trefilação, podem-se obter produtos de características particulares, como rolos de arame, cabos e fios de diferentes seções e formatos, dependendo da aplicação que será destinada. Esse processo produtivo proporciona, né, ao produto boas características dimensionais, qualidade superficial e elevados comprimentos. Então, a operação de trefilação de um material acontece à medida que o material sofre esforço de compressão contra a fieira e começa a escoar, adquirindo as características da matriz. Então, tá aqui, ó, entra, né, a matéria-prima, temos a matriz aqui por canal convergente, onde não é de uma vez, né, ela vai a, a se fosse afinando, né, fosse fazendo um funil, e aí sim ele sai, né, com a dimensão que é desejada. E aqui mostrando, né, um rolo da câmera, o rolo de fio da máquina passando pela fieira, com os rolos de tração puxando, né, esse fio contra a fieira para reduzir ainda mais a sua seção nominal, e o rolo, né, de tração que vai armazenar esse fio já trefilado. E aqui embaixo o detalhe dessa fieira. Como que ela faz, né? Então entra a matéria-prima aqui, canal convergente e sai o produto na seção nominal desejada, né? Então o processo de trefilar possibilita a obtenção de produtos bem especificados. E para que todas as características tenham boas qualidades, a matéria-prima fio-máquina passa por algumas etapas antes de ser trefilada. Então primeiro você vai selecionar o material. Então você já precisa de um material que seja dúctil, né? Porque se ele tiver uma dureza elevada, em vez de ser ductil, ele for frágil, você começou a fazer aquilo ali na fieira, meu amigo, ele não vai se conformar mecanicamente, não. Você vai ter um dano na sua máquina. Então, por isso que é importante, né? Saber que tipo de material que você consegue fazer esse processo de conformação. Então, a matéria-prima fio-máquina é obtida através do processo de laminação, geralmente a quente. Ela passa pelo processo de decapagem mecânica para remover as impurezas da superfície do material, sendo posteriormente lavado e coberto por substâncias que o protegem. Depois fixa, né, a matéria-prima fio-máquina, né, fixada em garras de tração, que irão puxar o material até que adquira as características desejadas e o processo de trefilar o material, né? Ao ser puxado, irá passar pela fieira, diminuindo seu diâmetro. Passará em quantas fieiras for necessário para adquirir a característica especificada e, a cada fieira, ele terá o diâmetro diminuído de forma progressiva. Ao finalizar o material, será bobinado para armazenagem. Então, quando a gente recebe uma bobina, né, de arame, esse é o processo que é feito para chegar, né? É um processo de trefilação. Por hora, no processo de trefilação, alguma dúvida? Pegar os rolos de tração, fieira, tudo certo? Tudo ok. E para todo mundo. Então vamos seguir. Pessoal, quem tiver dúvida, aproveita que a hora é agora, hein? Para a gente já pegar esses processos, né? Que a fundição, foi até o exemplo, você me perguntou, Cleverson, sobre o óleo, e foi esse que eu fiz, né? Que eu já realizei. É um processo de fabricação que consiste basicamente em fundir o metal, despejando posteriormente o molde para que ele adquira a forma geométrica da cavidade do molde, dando origem ao produto. Então, você fundiu, você tem o metal no estado líquido, você faz a descarga dele, né, nesse molde de areia. Então, uma areia, não é uma areia, é uma areia diferente, né,
Porque se fosse uma areia, depende da granulometria dela, ela não marcaria a posição do molde, nem esse canal de distribuição aqui, o canal de entrada do metal. Ele desmonora... Rapaz, hoje tá um trava-língua aqui, hein? Desmoronaria, né? Então, para marcar essa posição, você tem uma areia especial para esse processo, que é a areia verde. Então, ela vai passar, né, pelo canal de distribuição até a cavidade da peça para adquirir o formato a qual você deseja fabricar. Então, temos diferentes tipos de moldes, né? Temos um molde permanente. Só um momentinho. Diego, só pergunta, você está falando comigo ou tá vindo um ruído do fundo aí? A TV dele. Tá vindo um ruído bem alto e aí eu não vou conseguir. Eu vou bloquear seu microfone, Diego, só por um minuto, tá? Quando você quiser falar, você desbloqueia. Então, vamos lá, né? Temos um molde permanente, né? Esses moldes servem para realizar a fundição em materiais que tenham ponto de fusão mais baixo do que o do aço ou do ferro fundido e são mais aplicados quando se produz muitas peças. Então, esse processo, metal em estado líquido é vazado entre as partes do molde fechado, revestidas de desmoldante. O fluxo, por sua vez, irá escoar através do canal de distribuição, preenchendo a cavidade do molde, dando forma ao produto. Após resfriamento do material, o molde é aberto para a remoção desse produto. Então, aqui, né, no nosso molde permanente, podemos fazer esse processo, né, por gravidade ou por pressão. Então, né, por gravidade, o metal fundido é vazado entre as partes do molde através do canal de distribuição, escoando até que a cavidade seja completamente preenchida. Então, o metal líquido vem no canal de distribuição, entra na cavidade da peça e aí adquire o formato. E depois você retira, né, do molde permanente, você tem a peça pronta, né? Às vezes precisa de um outro processo de acabamento, mas ela já está no formato que você deseja. Ou podemos fazer por pressão também. Aqui já há situações mais complexas, né? Então, ó, nesse método, o metal fundido é vazado na câmara de uma injetora e será posteriormente pressionado para entrar na matriz até que toda a cavidade seja preenchida. Após preencher completamente a cavidade, a pressão continua sendo exercida até que o material se solidifique e possa ser removido do molde. Então, aqui ó, ele tem uma alta pressão de injeção, né? Quando ele vai colocar esse metal no estado líquido, e aí o que acontece? A pressão faz até o metal líquido subir, né? Então ele vai contra a gravidade porque está sofrendo uma pressão no ponto de entrada dele. E aí ele vai preenchendo toda a cavidade da peça até que, né, você consiga uma peça muitas vezes de formato mais complexo. E que esse processo também é melhor porque você evita problemas de fluxo, né? Porque como a pressão vai empurrar esse metal, você consegue formatos igual esse que está aqui, ó, da peça pronta, né? Peças mais complexas. Ah, poderia fazer e ao contrário, né? Por gravidade, mas muitas vezes pode ter um ponto de diferente. Como fala? Quando for descer, né? Por gravidade mesmo, o preenchimento ali fica um ou outro espaço um pouquinho vazio. Você até apresenta às vezes de uma bolha ou algo assim. E com a pressão, né? Aplicando esse metal, ele vai evitar esse tipo de coisa. Como ele geralmente ele se molda, né? Ao formato, então ele vai enchendo 100% até que ele vai ganhando altura, né? Um exemplo aqui é na terceira imagenzinha aqui. Quando ele vai subindo para chegar até a quarta, que é preencher tudo, essas imagenzinhas 5 aqui na sequência, né? 5 não, 6 até a peça pronta. A terceira aqui na parte de cima à direita. Aqui ele está começando a preencher, então ele atingiu 100% aqui. Muito difícil ele deixar um espaço vago, né? Porque é a pressão que está ajudando ele a vencer a gravidade e preencher toda a cavidade do molde. Então você acaba tendo um acabamento melhor, uma precisão melhor, utilizando esse tipo de processo, né? Você respondendo se alguém já tinha pensado em fazer o molde de cabeça para baixo. Então a gravidade é legal, dependendo do tipo, mas se tiver algo mais complexo, ou igual aqui tem
curvas, né? No caso, dobras praticamente, já o processo de pressão acaba sendo mais adequado. Esses são os moldes permanentes, né? Então aqui ele mostra, né, molde bipartido, e matriz bipartida e tudo mais, que depois você abre e retira a peça. E temos o molde temporário, né? Então, para os moldes temporários, o processo ocorre de forma diferente, pois embora o molde possua características similares aos moldes permanentes, tais como cavidade e canal de distribuição, neste caso, quando o material se solidifica, o molde é quebrado para remoção do produto. Quando se utiliza molde temporário ou em areia, geralmente o modelo que auxiliou na confecção do molde é utilizado outras vezes, assim como a areia do molde que é quebrado para reutilizar. Os processos com moldes temporários podem ser de areia verde ou cera perdida. Temos o de areia verde demonstrado aqui à esquerda e temos o processo com cera perdida demonstrado à direita. Então, que muda, né? No caso da areia verde, temos o metal líquido, o canal de distribuição, as cavidades da peça, depois que preenche, né, toda a cavidade. Geralmente você deixa até um canal aqui de descida e um outro de subida para mostrar que tudo foi preenchido, pensando no princípio da pressão, né, nas leis da física. E aí com isso, você depois desmonta o seu molde em areia verde e retira a peça. Tem um bom nível de acabamento? Quando eu fiz, depende muito do qual processo você compara. Fica com formato bom, mas você precisa retirar rebarbas, precisa tratar a superfície. Então, o nível de acabamento não é dos melhores. Você vai precisar de outro processo complementar para assim a sua peça estar com o formato desejado e pronta, né, para entrega, para venda, para utilização, o que você deseja fazer. E com cera perdida, ele já é diferente. Então, tem o modelo, coloca o modelo dentro da cera, retira o modelo, faz o aquecimento, remove, né, remoção da cera derretida, coloca o metal líquido dentro desse molde de cera perdida. Cláudio não está falando nada da nossa atividade. Fica à vontade, Cláudio. Libera seu microfone aí, que eu acho que você está falando, tá no mudo. Ah, tá sem microfone. Foi uma pergunta ou uma constatação? Não estava falando nada sobre a sua atividade. Você fala as SAPs? Sim. Ah, então vamos lá. Vou pausar aqui a aula para tocar nesse ponto que o Cláudio citou aí. O que que acontece, Cláudio? Na última web, eu creio não, você não estava presente, não sei se você assistiu gravado ou não. Ali já tem os processos que são exigidos na SAP. Era até o que eu estava conversando com o Juscelino no tempo de aguardo para a gente começar a nossa web. Como essa matéria é bastante grande, até na consideração inicial eu trouxe para vocês, tem muitos conceitos aqui em conformação mecânica, né, nos processos de fabricação convencional, que até no Senai não tem laboratório, tem processos aqui que nem no estado você encontra, né? Mas pode ser que um dia você mude de estado e vá para outra área da indústria, ou que você também saiba, né? Passou num curso técnico e mecânico, é interessante saber. Então, a gente está construindo a nossa escada do conhecimento e isso aqui também faz parte para chegar nos outros. Então, por exemplo, você está fazendo a SAP, até a segunda SAP sobre um dobramento. É isso mesmo, né? O Cláudio está sem microfone, mas o João, o Juscelino, se puder me responder aí, um dobramento. É isso, né? Certo. Então, para você chegar, para ter aquele material para você dobrar, ele passou por esses processos aqui, entendeu? Para você fazer aquele processo de dobramento. A gente também vai falar sobre esses outros processos, né? Mas é uma escala de conhecimento, até porque SAP você só tem duas, salvo engano, e web você tem mais de 8. Então, se eu vim aqui numa web aula falar de uma SAP, na outra falar de outra, e considerar isso aí o assunto dado, fica muito raso.
entendeu? Então, por isso que a gente tem mais assuntos além da nossa, não fica só retida as nossas SAPs, entendeu? Então, a gente aprende tudo que a plataforma que deseja que a gente aprenda. Fechado? Então, por isso que a gente está falando de fundição e demais processos. Então, voltando aqui, né, no processo de fundição gaseira perdida, você vai derramar, depois que fez o modelo, né, você derrama um metal líquido dentro desse modelo, espera ele fazer o processo de resfriamento, né, como o Cleverson estava perguntando, trazer ele para o estado sólido, quebra-se o molde e aí você tem a peça pronta. Então, a cera é quem faz esse trabalho de moldagem aí, com a remoção da cera derretida, né? E você consegue fazer esse molde para suportar até a temperatura, né? Como a gente estava falando, temperatura acima de 1000 graus Celsius. E aí, quando os materiais suportam esse tipo de temperatura sem se deformar, né? Então, show. Vamos lá, né? Então, fundição. Para realizar o processo de fundição, as etapas básicas são: a gente funde o material, vaza esse metal líquido no canal de distribuição do molde, resfria o material, remove o produto do molde, limpa as rebarbas do produto, né? Faz a limpeza, tira as rebarbas dele e verifica as características especificadas. Então, lembrando lá nos fundamentos de mecânica, vai utilizar os instrumentos de medição para ver se realmente ele atingiu o que você desejava. Na minha época eu fiz uma chave de boca, né? E aí você tem que realizar rebarba, porque se quando eu tirei o meu, né, a minha peça do molde, ela não conseguia ser utilizada. Então você precisa fazer a limpeza dela, tirar as rebarbas para aí sim conferir se realmente, né, cabia no parafuso sextavado, se podia ser utilizado. Então, tem que verificar também que muitas vezes pode ser que tenha algum problema nesse, nesse meio tempo ali no molde. Então, caso o molde utilizado seja um permanente, deve abrir as partes do molde para remover o produto fundido. No entanto, se o molde for temporário, quebra-se o molde, né, para remover o produto. Após finalizar o processo de fundição, o produto deve ser rebarbado, podendo ou não passar por outros processos para agregar características especificadas. Então, saindo da fundição, ficou alguma dúvida nessa parte de fundição? Deu para entender? Trazer para a gente, por exemplo, trouxe um. Hoje perguntou se vai ter que fazer algum projeto. Essa é as últimas UCs, Cláudio, no curso, nos módulos finais. Aí tem. Por enquanto a gente vem trazendo os fundamentos, né? Como a gente está no específico 1, vem para os processos e aí vai evoluindo, certo? Eu Estampagem. queria, eu queria fazer uma pergunta, Sim, Juscelino. onde que eu estava lá, a internet estava ruim, sobre a têmpera. Varia de metal para metal, mas todos os metal posso fazer a dureza no óleo. Rapaz, aí sim, você falou, agora você entrou em ciências materiais, né? Fazer a têmpera. Então, o que que acontece? Depende do que você deseja no fim. É muito mais o que você deseja no fim do que o material em si. Se você resfriar, cada material vai ter um tipo de resposta. Aí realmente depende da formação metalográfica, né, que o pessoal chama daquele material. Então, o tamanho dos grãos, né, aí entra toda essa parte que precisa de microscópio, né? Então, os tamanhos dos grãos, tudo mais. Então, depende do que você deseja no fim e o material que você tem. Que aí fica muito vasto, né? Se a gente falar de metal, você consegue fazer a têmpera com eles. Agora, se trouxer para outros tipos, né, de materiais, aí depende muito. Lembra muito o vidro, né? Vidro temperado, mas o processo de fabricação do vidro eu não conheço. Mas é isso mesmo, é têmpera. Pesquisou aí agora ou já sabia, Juscelino? Não, assim, um pouquinho que você começou a falar, eu lembrei. Lembrou, né? Você já Uhum. fabricou peças Não, temperadas? eu já vi fabricar, sabe? Mas eu não tive oportunidade, não. Já viu? O cara tira igual um foguete de dentro
do alto forno e joga no, como fala? E joga num tanque, né? Tem Eu, umas que dá para eu vi, mergulhar, outras tem que colocar junto do molde. eu já vi aquelas que joga, tira do coisa, o líquido lá e joga no molde de areia. De areia já fez, né? O de areia você não consegue ter, como fala? O, o de areia você não consegue ter uma, fazer não a têmpera na verdade, né? Que você vai resfriar o ar. Então ele acaba sendo, não tem a dureza elevada. Mas aí você tem outras características também. É ductibilidade, você tem outra característica que fica no meio termo, né? Consegue ter um pouco mais de ductibilidade, mas não tão macio, né? Fica mais duro. Então depende muito. Eu perguntei para você, porque aqui na fábrica, que de vez em quando a gente faz esse processo de têmpera mesmo, esquenta Aham. o metal, bate nele e coloca no óleo. Mas não é todos que a gente faz que fica a mesma dureza, por isso que eu estava te perguntando. Ah, sim. É, varia com a questão da formação própria do metal, né? E tem Uhum, têmpera que dá diferença, porque ali é questão de segundo muda a formação dos grãos dele. Então uhum, é muito rápido. Então, por exemplo, a gente já fez experiência, né, de têmpera com dois colegas. Um conseguiu operar bem, né, porque está muito quente. Ele operou bem e mergulhou no óleo, saiu uma estrutura metalográfica X. Um outro colega uhum, que titubeou nesse processo, então em 3 segundos jogou a peça. Um, dois, três já estava dentro do óleo. O outro deu uma uhum. titubeada, foi devagar, demorou 10 segundos, já formou totalmente diferente a formação do metal produzido. Então, segundo muda, Juscelino. Por isso que às vezes vocês, até o mesmo, como fala, a mesma Material. formação química desse material dá diferentes resultados. Isso é legal, cara. Quem tem essa oportunidade de entrar nessa parte de ciências materiais, que linka muito com a nossa mecânica, né? Porque se você, às vezes, no dia a dia a gente não consegue ter essa visão, mas se buscar essa literatura, né, você consegue explicar muita coisa que acontece no dia a dia, com material, questão de temperatura depois, foi exposto ao frio, começou a rachar, trinca, e assim vai. É show de bola, gostei da sua. Eu respondi? Não respondi? Ficou Não, aberto, Juscelino? que não respondeu, sim. Respondeu, Tá show de muito bom. bola. Vamos ver se a gente consegue, dependendo se a gente consegue trabalhar o o material inteiro, a gente ter um bom andamento, vai sobrar web. E aí a gente pode entrar nessa parte de materiais, se for do interesse, né? Como a gente consegue abrir aulas extras quando tem muitas webs, a gente pode trabalhar um dia uma aula sobre isso. Beleza. Show de Vai ser bola. legal. É, se quiser anotar aí, eu vou anotar aqui também de sugestão. Se os demais também quiserem, podem trazer, que nessa a gente vai ter essa possibilidade. Show? Certinho. Então vamos entrar aqui na estampagem, né? Estampagem é outro processo muito utilizado também, que é um conjunto, né, de processos de conformação mecânica que realiza transformações em um material pressionando o mesmo contra uma matriz, agregando ao produto final as características da matriz, tendo perfil de chapa plano ou oco, a depender do processo pelo qual passou. Então tem a função, né, o elemento dobrado e a matriz. Então, na verdade, esse branquinho aqui é um punção, né? Então ele punciona esse material, no caso pode ser uma chapa, né? Mais comum, e ele vai contra a matriz, sofrendo essa pressão para ele se conformar com o formato que a matriz tem. Não sei se alguém já teve curiosidade, por exemplo, como que faz um capô de um carro, né? Como que o pessoal consegue fazer aquilo lá numa peça daquele tamanho? Então a gente consegue estampar ele, né? Basicamente como se fosse, lembra a roupa, né? Quando você faz uma estampa, que é justamente tem um punção que pressiona essa chapa, ela vai estar lisa, ou aqui chapa plana ou oca, né? E aí ela vai se conformar a matriz. A matriz é como se fosse um molde, né? Basicamente um molde. Então, a punção pressionando contra a matriz, você tem o seu material no formato desejado. Então, os processos de estampagem são realizados por meio de uma ferramenta de estampo que pode
ter diferentes características que variam de acordo com o produto que se deseja obter. Então, o punção ele vai ter um formato como se fosse um macho e fêmea ali, né? E a chapa que vai ser conformada, né? Que vai ser estampada para adquirir esse formato que é o da matriz. E o punção, de certa forma, casa, né? Para que seja aplicada de forma homogênea e uniforme por toda a chapa, para ela se conformar e não ter diferentes espessuras também. Então, ele exerce uma pressão muito grande, né? Contra esse material, essa chapa, e ela se conforma conforme a matriz, sofrendo essa mudança no formato. E isso é estampagem. Então, na estampagem, seja por corte, dobra ou repuxo, o processo acontece através da alimentação de material na ferramenta de forma automática ou não. Após a alimentação, a prensa é acionada movimento na ferramenta de estampo, que pressiona o material contra a matriz, realizando a operação. Neste processo, utiliza-se a matéria-prima que vem de processos anteriores, como o processo de laminação ou o de usinagem. Lembra lá no começo que a gente nem entrou em laminação, mas é basicamente, né, trazer um material, no caso ele tinha um bloco, passa, né, pelos rolos e vira uma chapa. Então passou lá e agora passa pela estampagem para chegar no produto final. Então, para que as operações de estampagem realizem o processo de maneira eficaz, é necessário atentar-se aos parâmetros utilizados no processo, dimensionando todos os detalhes da ferramenta ao produto final. Então, as operações são realizadas a frio e seus parâmetros precisam estar bem dimensionados para garantir que o produto final tem as especificações desejadas. Então, até a pressão que ele vai realizar, se for muito elevada ou de forma muito abrupta, muitas vezes pode fazer o material mudar a espessura naquele ponto de contato ficar menor e nas bordas ficar mais grosso. Já pensou um capô desse jeito, que o canto dele tem espessura muito maior do que o centro? E assim vai, né? Então, tudo isso aqui é testado, tem a parte de projetos, engenharia, para dimensionar esse maquinário, entender qual que é a melhor pressão, que o material vai ter uma resposta adequada. Então, temos aqui estampagem por corte, né? O processo de estampagem que modifica a forma, agregando novas características ao material através do corte. Este processo pode produzir furos, detalhes e pré-formas para operações posteriores. Então aqui, ó, ele vai praticamente fazendo um recorte, como se fosse num papel, né? Quando a gente era menino, na aula de artes lá, usava tesoura. Então imagina fazer isso no metal. Então tem a estampagem por corte também, que vai cisalhar, né? Essa chapa e retirar a peça no formato desejado. Então, de forma simplificada, a operação ocorre quando punção pressiona o material contra a matriz, até que o detalhe de ambos seja reproduzido no material, né? Ou seja, até que o corte seja efetuado. Então, ele punciona a chapa e aqui tem a diferença. A matriz tem ângulos de corte, para justamente não quer que a chapa dobre, né? Quer que o punção desça somente com o formato desejado. Então, tem um recorte aqui, tem um ângulo de ataque, né? Vocês podem ver aqui nas figuras do lado direito. A matriz vai ter um ângulo de ataque para ajudar no recorte dessa chapa. E aí já vem o disco cortado. E temos o dobramento, né? Então, a dobra é uma operação de estampagem, linka com a SAP 2 aqui, né? Que geralmente ocorre após o material ter passado pelo corte. Então, neste processo, a matéria-prima é uma chapa, né? Aqui no exemplo, posicionada entre as partes da ferramenta de estampo que, quando acionadas, conformam o material, agregando-lhe novas características. Então, ele dobra ali para fazer, no caso, uma curva, né? Fez o dobramento nesse material, no ângulo desejado, e as matrizes, né, já são posicionadas de forma que não quer que recorta, né? E se recortar seria outro processo. Então, já não tem um ângulo de ataque, mas o punção desce, né, até o deslocamento X, que ele sabe que a chapa, né, que já foi testada e tudo mais, e o processo validado, vai se dobrar, né, até um certo ângulo. É lógico que ela tem um pouco de memória, ela vai voltar, né? Então, ela vai tentar voltar a ficar aberta e reta, só que não volta totalmente. Então,
ele já faz o puncionamento contra a chapa. As matrizes vão fazer ela se conformar, né, junto com a ação do punção no ângulo desejado. E quando você tirar do processo, ela vai ter voltar um pouquinho. E aí sim você tem. Então, por exemplo, às vezes ela sai daqui do dobramento, né? Dependendo do tipo de material que você tem, como bem o Juscelino falou, que não acontece igual para todos os tipos de materiais. Então ele vai ter um grau que ele volta um pouco, né? De retardo ao puxamento, algo assim. Não lembro tecnicamente o nome, mas você conforme, por exemplo, quero que ela fique a 20. Quando ela sair desse processo da matriz e punção, você já está a 22. E você sabe que o material vai ter uma volta, né, de 2 graus. E aí sim você tem o processo a 20. Então depende muito do tipo de material que você tem. Temos também o processo aqui dentro da estampagem, o repuxo, né? Então, esse processo de estampagem é também conhecido como estampagem profunda e é caracterizado por obter produtos de diferentes formas volumétricas. Assim como na dobra, aqui o material que é repuxado também pode vir do processo de corte. Então ele pode ter vindo de cá, ó. Cortou o disco, né? A gente teve o disco cortado, ele vem aqui e faz o repuxo, né? Então aqui que parece muito que um copo, vamos dizer um copo de alumínio, não sei se todo mundo tem um desse em casa. Eu que vim do Mato Grosso, a gente tomava muito tereré lá, né? E eram esses copos de alumínio que a gente usava para tomar esse tereré. Então, é um processo de repuxo, né, que faz. Coloca a matriz, vem o punção e vai formando rugas até e ele aí já tem uma profundidade maior que o punção entra para quê? Para as paredes e o fundo tem uma espessura mais uniforme, no caso. Então, para ter uma conformação. Então, no repuxo, a matéria-prima geralmente é cortada em um formato de blank, é uma chapa plana, sendo posteriormente submetida aos esforços do punção contra a matriz, adquirindo, após o processo, a forma volumétrica, né? Ou seja, oca, como é conhecida. Esse processo é muito utilizado para subter utensílios domésticos, como panelas de diferentes formatos. E aqui a gente ia entrar no dobramento, mas eu vou ter que encerrar com vocês aqui. Nem chegamos ainda no final desse slide que a gente está trabalhando desde a última web, né? Até porque é bem longo aqui esse material. Mas perguntar para vocês se tiveram alguma dúvida até o nosso processo de estampagem. Como que nós estamos? Só o Mi. Almi, João, Cláudio, Diego, Juscelino. Acho que o Diego está por 2 dispositivos. Por hora, tranquilo? Alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo, tá muito boa. Beleza, show de Tô bola. tranquilo aqui. Eu queria trazer até um assunto que eu tentei essa semana, trazer vídeos para mostrar. Alguém falou? Pode Diego. falar. Pode Tenho, é falar, porque Diego. eu não tô conseguindo ver a imagem no computador. Eu tô Não? usando os dois, o celular e o notebook. Ah, show de bola. Pode ficar à vontade. Quiser entrar por 2, não tem problema nenhum, não. Mas você tá vendo a imagem, né? Mas como faço para aparecer ela aqui no notebook? Abre o Teams, fica com o Teams aberto. Às vezes você fixou a câmera de alguém. Tá aparecendo o rosto de alguém para você ou não? Ou, por exemplo, o Né? nome de alguém bem grande? Tá aparecendo só as letras do nome. De quem fala grandão na tela? É, Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui então no fim, só para a gente testar, ver se o seu dispositivo tá legal. Vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar novamente. Ver se está aparecendo para você. Para todo mundo tá aparecendo, né? Ah, sim. Começou a aparecer, Diego? Dia que você desligou o microfone. É, você tem que liberar o microfone novamente, Diego. Apareceu? não, pra mim não apareceu não, deve ser. Tá carregando. Ah, show de bola.
Mas, o duro é que agora você não viu as imagens, né? Eu ia linkar para vocês. Se tiver alguma dúvida, Diego, pode ficar à vontade. Mas eu ia linkar para vocês que. Isso, Ah, pode falar? deu certo. Ah, show de bola, fico feliz. Tem alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigado. Show de Você vai- bola, só o ouro então. Esse seria legal se eu conseguisse trazer vídeos do YouTube. Só que tem um problema. Se eu passar vídeo do YouTube para vocês, eu não consigo gravar a web. Hum. Derruba. Eu testei e derrubou o vídeo porque eu usava vídeo de outra pessoa, entendeu? Então quando Aí eles você não vai, aceitam, né? vai produzir o vídeo, eles não aceitam. Então assim, se eu mostro o vídeo para vocês, eu não posso gravar. Eu tô pensando em alguma forma da gente bolar algo. Só que aí sem gravar ia ser difícil, hein? Bolar algo, ou mando uma biblioteca para vocês de vídeos, acaba a web, vocês clicam em cada um para ver. O que vocês acham? Tem disposição para isso? Tem qualquer coisa não daria, né? De você focar o foco da câmera, em vez de filmar você, você colocava no que você queria mostrar. Talvez, mas a última eu tive o vídeo derrubado esse dia atrás que eu fiz essa presa. Mostrei um vídeo do YouTube para usar como exemplo, né? Para ficar até mais simples, né? Ah, O entendimento, só que aí vai você ser só filmou para ao vivo. Hã? pela sua câmera de mostrar você, você filmou e foi derrubado? Não, não, eu projetei aqui, vou compartilhar a tela, entendeu? Aham. E aí tava sendo gravado, aí quando sobe pro YouTube eles derrubam. Demora um dia, cai. Ô, É o que o professor, pessoal chama de strike, né? Sim, Juscelino. assim, eu acho que é só pessoal, o administrador do grupo, colocar você no grupo, você posta esses vídeos pra gente dar uma olhada. Naqueles... Eu jogo, compartilho, né? Ou de qualquer forma eu jogo aqui no chat, por exemplo. Eu vi um vídeo legal lá, pô, quero mostrar pro pessoal. Vem aqui no chat e jogo o Jogo. link, por exemplo. Vou só escrever link. E aí, como todo mundo tá na reunião, né? Acabou a web. Já clica no link aí, vai vendo cada um dos processos acontecendo. É. Isso. Eu creio que vai ser dessa forma, vai ser uma saída até ou o YouTube aceitar, quer dizer, que eu não sei se isso vai acontecer, ou a gente tivesse outra plataforma, né, para upar esses vídeos, que infelizmente ainda não tem. Mas eu vou fazer uma lista de link. Eu creio que vai ser mais legal. Essa foi boa ideia aí. Vocês já ajudaram a resolver uma dúvida que eu tinha. Show de Beleza. bola, pessoal. Então, assim, o Cláudio está escrevendo. Vamos ver se ele tem uma dúvida aqui. Mas agradeço já, né, pela força aí de fazer essa lista de link, vai ficar legal. Deixa eu ver o Cláudio aqui, tá digitando. Pode estar tranquilo, Cláudio. Ah, tá perguntando se eu gosto. Pô, eu gosto. Eu comecei com vocês, né? E a turma é boa. Até tava com o Juscelino na última web, conversando com ele, né? Nós dois aqui, e eu falei, cara, tá errado esse negócio aqui. Antes, quando entrou, era uma galera, no mínimo 8. E agora tá só um. Aí eu conversando com o Juscelino aqui antes de entrar, até entrei antes do horário, né? Pô, Juscelino, você me faz um favor, cara? É, Pede pro pessoal lá ver se vem na web aula pra gente conversar. Às vezes dá um feedback, alguma coisa que tá precisando melhorar, né? E a gente arruma, desenrola, porque pra mim, eu gosto quando tem alguém pra eu trocar figurinha, pra eu aprender com a pessoa, eu ter esse feedback instantâneo, perguntar. Aí, ó, hoje o Juscelino veio me falar de têmpera. O Cleverson fez como fala? Fez uma pergunta muito boa, né? E isso vai engrandecendo a nossa web. E eu gosto quando tem gente. Quando tem ninguém, eu de verdade, eu não me sinto motivado. Porque já teve vez, vocês já entraram aí na plataforma e viram que eu gravei sozinho. E, né? Então eu não sinto bem assim, porque eu gosto dessa interação, de participar, de ter o feedback e tudo mais. Então eu gosto sim, eu acho bom demais, Cláudio. Show? Pessoal, infelizmente eu tenho que sair porque já tem outra turma na sequência de vocês agora às 20, né? Eu vou acabar entrando já dentro da tolerância, mas agradeço a presença de todo mundo, agradeço a participação, mantenha-se firme. A gente vai estar aqui no mesmo horário às sextas, tá?
Então, sigo com vocês aí, certo? Não sei por quanto tempo, Cláudio, mas o tempo que for disponibilizado a gente vai estar junto, tá? Então, de toda qualquer forma, agradeço a presença. Sigam estudando. Essa matéria é importante que vocês leiam a plataforma, porque tem muita coisa que não é da nossa indústria regional, mas que vocês precisam saber e conhecer. Então, vamos seguir, né, estudando pelo menos 1 horinha por dia. E eu vou no encontro presencial, Cláudio, pode ter certeza. Eu tô falando que eu vou, ainda não conheci o Charuri, mas eu vou. Antes disso ainda, eu vou um sábado lá para conhecer vocês, para a gente trocar figurinha, tá bom? Combinado? Show. Show. Então, fiquem com Deus e até a próxima web, tá bom? Tchau, tchau. Amém. Fique com Deus também. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a próxima. Sexta-feira que vem fazer um esforcinho para